A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também, amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. O título da mensagem é Em Direção a Deus. Diz assim, em primeiro livro de Reis, 19:21. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de boi e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Repetindo, Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Deus amado, Deus bendito, fala aos nossos corações, fala a cada um de nós, Senhor, para que possamos tomar a nossa decisão correta, assim como Eliseu tomou, que é andar em direção a Ti. Então, Pai, fala aos nossos corações, o que queremos é ouvir a Ti, Senhor. Não queremos ouvir a voz do pastor, não queremos ouvir o que o pastor pensa, queremos ouvir, Senhor, aquilo que Tu colocou no coração do Teu servo para trazer a Sua igreja, Pai. Que seja uma palavra de ensino, uma palavra de resposta, que ela possa produzir todos os seus efeitos, Senhor, para que possamos sair daqui fortalecidos, Senhor, em graça, em amor. Então, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que eu possa ser até um instrumento, Pai, uma ferramenta nas suas mãos, para que o Senhor possa estar, em nome de Jesus, aí falando a cada um de nós, Senhor, que eu seja totalmente esvaziado do meu ego, do meu ser. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa abençoar o Teu povo nesse momento de oração, fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Quantos de nós nasceram em berço evangélico? Eu não sei, eu também faço essa pergunta a você, mas você para pensar: ah, não, eu nasci em berço evangélico, eu não nasci em berço evangélico. Certo é que algumas pessoas elas foram transformadas durante o tempo de vida delas. Pois bem, a palavra de vida nos conta a história de um Deus, e a gente falou hoje de manhã que pela sua infinita misericórdia Ele ama a sua criação, o homem. Ele fez o homem à sua imagem, fez o homem à sua semelhança. Se a gente pudesse resumir, mas resumir muito drasticamente o que é realmente a palavra de vida, a gente vai chegar à conclusão que é a carta de amor de um Deus para a sua criação. Se a gente for resumir ela bem resumidamente, ela é a carta de amor de um Deus que ama a sua criação. Não, esse Deus não apenas é criador, mas Ele é salvador, Ele é consolador também. A origem, a essência da origem desse Deus é o amor, é o amar. Por conta da nossa transgressão, da transgressão do homem, que procurou e promoveu o pecado, esse Deus em sua essência, Ele ficou colocado em um segundo plano. O homem mesmo colocou esse Deus em segundo plano, mas sempre Deus ele buscou estar perto do homem.
e principalmente do povo que ele escolheu para ser seu. A promessa que ele fez a um homem chamado Abraão é real. Acontece que Deus, quando foi colocado distante do homem por conta do pecado capital, e após a sua promessa de constituir um povo a partir de um homem, tendo seu nome Abraão, teve que usar então algumas pessoas para falar daqui na terra, teve que usar alguns mensageiros para dar algumas mensagens aqui na terra. Após até a própria vinda do Deus encarnado, de Jesus Cristo, com a sua entrega, com a sua ressurreição, com a ascendência, esse Deus Criador, ele se fez carne e habita nos nossos corações com o Espírito Santo, graças a Deus. Mas antes da vinda desse Deus, haviam esses mensageiros, esses homens que traziam mensagens de Deus. Esses homens eram chamados de profetas. Eles eram constituídos por Deus para entregar a sua mensagem, a fim de que o povo andasse na retidão, andasse na santidade. E veja bem, Deus constituiu profetas, Deus constituiu os juízes, lá no livro de Juízes, aqueles homens eram juízes, eles não eram profetas. Deus constituiu apóstolos, que também não eram profetas. Pois bem, eu quero falar um pouco sobre a vida desse homem, desse profeta de homem, num período do tempo nosso, do nosso cronos, desse homem chamado Eliseu. O nome Eliseu significa Deus é salvação. Eliseu era filho de Safate, de Abel Meolá, no Vale de Jordão, lá em Via. Sua família, pelo que a gente entende, pelos estudos, pela palavra de vida, sua família possivelmente ela tinha recursos. Ele foi profeta num tempo em que havia separação do reino do sul com o reino do norte. E ele foi contemporâneo dos reis Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás e Jeoás. Eliseu era influente não só no palácio de Israel, se você olhar segundo Reis 5:8, mas também em outros reinos, também Eliseu também era influente, como em Judá, na época do reinado de Josafá, lá em 2 Reis, no capítulo 3, e até na Síria Eliseu era influente. Ele tinha influência nos palácios reais desses lugares. Esse período de tempo abrangeu aproximadamente 50 anos da história de Israel. A narrativa acerca do ministério do profeta Eliseu, ela está registrada no livro de Reis. Eliseu também era líder das escolas de profetas, seguindo lá a tradição de Samuel. E você pode ler isso em 1 Samuel 19. Eliseu foi auxiliar e foi sucessor de um outro profeta chamado Elias. Eliseu foi o servo pessoal desse profeta chamado Elias, antes desse profeta ser levado ao céu. Na primeira descrição de uma atuação pública de Eliseu, após a sua consagração ao ministério profético, ele é lembrado como auxiliar de Elias. Lá, segundo Reis 3:11, Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Nessa ocasião, Eliseu, já praticando o seu ministério, ele prediz a vitória dos exércitos de Israel, Judá e Edom contra Moabe. Pois bem, Eliseu ele sucedeu o profeta Elias, a quem acompanhava, não de vez em quando, mas em todo o tempo. Desde que ele foi chamado por Elias para ser seu auxiliar, Eliseu ficou alguns anos, e não foram poucos anos, sendo diuturnamente companhia para Elias. Tem gente que chega na igreja e aí um mês ele quer fazer alguma coisa na igreja, daqui a 2 meses ele quer pegar o microfone, já quer pegar, já quer tomar conta da igreja. Tem gente que é assim. Tem gente que entra na igreja também, fica sentado e aí fica só engordando que nem ovelha gorda, ovelha gorda, ovelha gorda, ovelha gorda, colocando gordura, 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 gordura.
e não despenhe o seu trabalho naquilo que Deus coloca na sua vida. Pois bem, Eliseu ficou muitos anos, não foram poucos anos, diuturnamente, sendo companhia para Elias e aprendendo com aquele homem. Até que ao passarem anos juntos e acompanhados um do outro, e próximo de quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu através de um redemoinho, Eliseu, como era de costume, resolveu acompanhá-lo. Elias falou: Eliseu, fica aqui que eu vou andando. E Eliseu: não, eu vou com o Senhor. E ele atravessou o Jordão junto, e ele foi andando, e ele foi companhia diuturna, mesmo quando Elias não queria. Eliseu era sedento em conhecer Elias. Por quê? Porque ele sabia que Elias era um profeta do Senhor, e ele queria conhecer a fundo aquele homem. Pois bem, nesse período pré-arrebatamento de Elias, Eliseu acompanhou o seu mestre de Gilgal até Betel, depois para Jericó, depois para o Jordão. Nesse percurso, caminhando juntos, estavam 50 discípulos, e esses 50 discípulos tentavam dissuadir Eliseu de seguir Elias, porque Elias já tinha falado: Eliseu, fica aí que eu vou andando. Chegou um determinado momento, às margens do rio Jordão, que Elias necessitava atravessar para outra margem do rio. Para isso ele teve que lançar a sua capa sobre o Jordão, e o Jordão então se abriu. Então Elias passou, e Eliseu, o que fez? Ficou parado? Não, Eliseu foi atrás. Ele foi até o outro lado da margem do rio Jordão. Elias então percebeu que Eliseu não ia deixar. Então Elias faz uma pergunta a Eliseu: o que ele queria depois, antes de ele ser tomado por Deus, o que ele queria, qual era o desejo dele? Então Eliseu, ele pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Ou seja, e preste atenção nisso, ele pediu o dobro do poder espiritual que estava sobre Elias. Ele não pediu para fazer o dobro de milagre de Elias. Ele pediu para que ele tivesse o dobro do poder espiritual que Deus tinha dado a Elias sobre a vida dele. Veja bem, diferentemente do que alguns pregam por aí, Eliseu estava desejando que lhe fosse concedido o privilégio de ser o principal sucessor de Elias como profeta em Israel. Diz lá Deuteronômio 21:17, lá atrás, antes de Deus falar qualquer coisa e levantar alguns profetas. Pelo contrário, deve reconhecer o primogênito, o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe porção dobrada de tudo que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Assim como o filho mais velho herdava dupla porção da propriedade do pai, Eliseu queria o poder divino para cumprir a sua nova missão como líder espiritual da nação. Se a gente considerar o texto original, escrito em hebraico, não há qualquer base para a gente entender que o profeta Eliseu estava pedindo para ser 2 vezes mais poderoso do que Elias, como muitas pessoas erroneamente fazem. Ele simplesmente estava desejando ficar no lugar de Elias. Um pedido legítimo, que refletia o propósito soberano de Deus, que antes mesmo de Eliseu ter sido encontrado por Elias, já o tinha escolhido como profeta no lugar do próprio Elias. Eliseu hora nenhuma pediu para fazer o dobro de milagres que Elias produziu. Quando Elias lhe respondeu: que dura coisa pediste, ele se referia ao fato de que cabia somente a Deus atender, ou não, o pedido de Eliseu. O que Eliseu estava pedindo a Elias, a porção dobrada do Espírito de Deus, não cabia a Elias fazer ou não fazer, não cabia a ele tomar, ele não tinha competência para isso. Elias então disse a Eliseu que ele teria isso se o visse quando fosse arrebatado. Pois bem, eles continuaram andando até que um carro de fogo, e o carro de fogo é um símbolo da autoridade de Deus, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias sobe ao céu num redemoinho. Quando Eliseu viu que
pai, tu és como os carros dos cavaleiros de Israel. Essa mesma expressão, ela foi usada pelo rei Jeoás ao se referir a Eliseu no final do seu ministério profético. Ele usou a mesma expressão. Essa exclamação, ela denota um título de respeito, usado para uma pessoa de autoridade religiosa. Era também um reconhecimento por parte de Eliseu de que Elias havia sido uma verdadeira fortaleza espiritual em Israel em dias de grande apostasia. Elias era o profeta de Israel, mas a apostasia era algo evidente, era algo que acontecia. As pessoas em Israel acreditavam em vários deuses, elas não tinham direção nenhuma, acreditavam em qualquer besteira, em qualquer coisa, muito parecido com os dias de hoje. Naquele momento do arrebatamento de Elias, quando Eliseu então já não podia mais vê-lo, Eliseu então pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois ele pega a capa de Elias que tinha caído, e ele volta então para a margem do Jordão. Ele faz um caminho de volta, ele percorre um caminho de volta, ele chega então às margens do Rio Jordão. E aí como é que ele faz para atravessar? Depois daquela visão extraordinária do arrebatamento de Elias, o que agora Eliseu queria fazer? Ele tinha que atravessar o rio, e lá estavam 50 profetas. Então Eliseu, como Elias tinha feito, ele segue as águas do Jordão. E o que aconteceu com as águas? As águas, elas se dividiram. Então Eliseu passou, e os discípulos dos profetas que estavam do outro lado da margem, eles viram tudo, reconheceram a autoridade de Eliseu como profeta da nação. E após imediatamente Elias ter sido levado ao céu, o ministério de Eliseu, como sendo a continuidade do ministério de Elias, ele ficou atestado por meio de milagres. Eliseu permaneceu como servo de Elias até esse dia, até o dia que Elias foi arrebatado por Deus. Certo é que a unção de Elias, a unção de Elias repousou sobre Eliseu, e Eliseu nunca mais viu Elias. Eliseu teve uma notável participação política, principalmente nas guerras entre a Síria e Israel. Ele podia circular entre os palácios reais, mesmo do inimigo, mesmo da Síria. Ele avisou o rei de Israel sobre o acampamento do inimigo por várias vezes. Ele livrou a nação de um desastre. Isso perturbou o rei inimigo, que pensou haver um espião no meio deles, mas não era nada disso. Não era nada disso. Eliseu sabia porque Deus falava. Então, informado sobre a existência do profeta, então o rei da Síria tenta prendê-lo, mas Deus então desvia as tropas para Samaria em direção ao exército de Israel. Mas por ordem de Eliseu, o rei de Israel lhes oferece um banquete e os mandou de volta ao seu senhor. E as investidas da Síria então cessaram contra Israel. E aí Eliseu começou a ter esse trâmite. No registro do ministério do profeta Eliseu, a gente percebe uma diversificação bem interessante com relação à sua atuação. Vai desde o contato com uma viúva endividada até homens ricos, poderosos, monarcas da época. Eliseu ele circulava em todos os meios, em todas as classes sociais, em todos os locais. Mas o que chama mais a atenção do ministério do profeta Eliseu foi como ele ficou conhecido pelos grandes milagres que ocorreram através dele. Eu não sei se você sabe, mas com exceção de Jesus, nenhuma outra pessoa teve tantos milagres registrados por intermédio do seu ministério quanto Eliseu na palavra de vida. Depois de Jesus, Eliseu foi quem teve mais milagres registrados. Foram 14 milagres, entre eles a cura de um comandante do exército sírio chamado Naamã. Ele também recuperou um machado que havia se perdido no rio, fazendo o mesmo flutuar. Ele proveu o alimento de forma milagrosa ao grupo de profetas, e por aí vai.
depois da sua morte, quando lançaram ele na sepultura de um morto. Quando então os gestos mortais de Eliseu tocam nesse morto, os ossos desse morto ressuscitam. Eliseu, ele foi um verdadeiro homem de Deus. Ele honrou a sua condição de profeta. Ele foi escolhido pelo Senhor. Foi o próprio Deus quem escolheu Eliseu para suceder Elias. 1 Reis 19, 15, 16 diz assim: então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E preste atenção o que Deus fala para Elias. E Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Essas são falas de Deus para Elias. Aí você pode estar pensando, sentado, que realmente Eliseu foi um homem separado por Deus. Não só foi separado por Deus, mas também ele confirmou a expectativa de Deus na sua vida ministerial. Porque às vezes Deus te unge, Deus coloca algo na sua vida ministerial, e de repente pode ser que Deus tenha a expectativa frustrada, porque você não quer andar, você não quer dar um passo a mais, um passo de fé. Mas Eliseu foi um grande homem. Possivelmente as barreiras que poderiam impedir seu ministério, elas foram totalmente quebradas pela sua fé, pelo desejo de viver uma vida separada e totalmente a Deus. Mas parece que é fácil. O Senhor falando aí em cima parece que é fácil. Mas o que a gente falou, o que a gente discerniu aqui da vida de Eliseu, ficou quase que restrito ao chamado, do momento do chamado de Elias até a sua preparação junto ao profeta. Parece que é muito fácil, mas Eliseu ele teve que tomar uma atitude que modificou inteiramente a sua vida, para que ele pudesse viver o que Deus tinha reservado para ele. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão, meu irmão e irmã. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida. Às vezes a gente tem que decidir para onde a gente tem que nos direcionar. Quando Elias recebe a ordem de Deus para ungir Eliseu, ele vai ao encontro de Eliseu. Elias encontra Eliseu. E o que Eliseu estava fazendo? Eliseu estava arando a terra com 12 paredes de ouro. Estava conduzindo a 12ª parede, ou seja, ele estava trabalhando. Então Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. E aí eu quero fazer uma ressalva aqui. Embora a capa de Elias fosse sim uma parte do seu vestuário, ela não tinha apenas esse significado. Eliseu não foi chamado através de uma unção com azeite, como os reis de Israel receberam, mas foi uma ordenação quando Elias jogou sobre ele a capa profética. Só teve uma capa, essa capa aí que o pessoal anda usando aí para as pessoas caírem aí, deve ser de algum Elias de algum bairro que eu não conheço. A capa que Elias carregava significava a autoridade de Deus sobre a sua vida e era reconhecida como tal pelo povo de Israel. Também era, por sua vez, carregada de poder e de unção. Foi o próprio Deus que fez isso. Quando Elias lança a capa sobre Eliseu, ele demonstra com esse ato que naquele momento Deus estava separando Eliseu do seu chamado. É possível que o próprio Eliseu almejasse ser tocado pela capa de Elias, pois ele não estranhou quando isso aconteceu. Certo é que a gente, quando leu no texto central, Elias ele deixou os bois e ele correu atrás. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Mas antes ele pede para se despedir de seu pai e sua mãe. O que nos faz crer que ele era jovem. E Elias então, ele concorda. Mas o que Eliseu faz de mais importante é justamente o que a gente leu no texto central da mensagem. 1 Reis
19, 21. Foi o texto central, é o texto central da palavra de hoje. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o serviu. Meu irmão, eu não sei você, não sei se é o tempo, mas você tem que tomar uma direção. Você tem que tomar uma direção. Você tem que pensar em tomar essa direção. E eu vou dizer, o tempo está se estreitando. Cada vez mais o tempo se estreita. O Senhor, Ele vai voltar. Pois bem, essa semana para mim ela foi muito intensa. Tive muitos compromissos com algumas pessoas, com alguns pastores, com algumas pessoas. Mas havia algo comum na conversa e nas atitudes dessas pessoas que são cristãs que me chamou muita atenção. O temor de caminhar com aquilo que Deus colocou na vida dessas pessoas. O temor que essas pessoas tinham e têm de caminhar com aquilo que Deus colocou na vida delas. Nós retomamos a abertura agora, sexta-feira, de uma igreja de Campos. A igreja de Campos ficou parada um ano e meio. Sabe por causa do quê? Porque não tinha uma pessoa para se mandar da palavra. Um ano e meio numa igreja, no meio de uma cidade que não é pequena, uma cidade grande, uma cidade com uma população grande, uma igreja estabelecida, uma igreja própria, uma igreja bonita, uma igreja preparada, uma igreja para você tem que ver, vocês têm que ver a foto. Uma igreja com as cadeiras melhores que a nossa. Uma igreja totalmente já pronta. Um ano meio separado. Uma casa pastoral. Mas não tinha ninguém para se mandar para lá. Pessoas que têm medo de trabalhar no ministério. E eu falei com líderes, eu falei com trabalhadores, eu falei com membros, eu falei com essas pessoas durante essa semana. E logo me veio na mente essa passagem desse homem de Deus. Eu relatei o contexto, o cenário, o contexto desse homem após o seu chamado. Veja bem, ele foi um grande profeta, um homem de Deus, mas em um determinado momento ele teve que tomar uma escolha. E ele escolheu ir em direção àquilo que Deus tinha para ele. Parece que tomar decisão hoje, para algumas pessoas, parece que é um imenso problema. Para o homem, então, quanto o homem tem problema para tomar decisão até dentro de casa? Renunciar aos bens materiais, profissionais, seculares. A gente precisa aprender mais e mais a cada dia a nos dispormos a andarmos na direção de Deus e no serviço da obra de Deus na terra. Eliseu possivelmente era um jovem, possivelmente solteiro, possivelmente ele tinha ideais, era um homem de vigor, ele estava trabalhando na hora que Elias foi falar com ele. Ele possivelmente devia ser um bom filho, porque ele ajudava seu pai, um fazendeiro, a arar as terras com as juntas de bois. Estava ele lá. A 12ª junta de bois, ele ia lá tocando ela. Ele era um jovem, possivelmente um líder ali, entre os serviçais da sua casa, de repente um incentivador, que colocava a produção agrícola de seu pai para funcionar. Não há nada dizendo que ele estava reclamando do trabalho que ele estava fazendo. Tem gente que vai trabalhar 8 horas, da 9 já está querendo dar 5 para voltar para casa, porque não gosta do trabalho. Tem tanta gente precisando de trabalho. E eu falo de cristão, eu não falo de pessoa do mundo, não. E chega para mim aqui, pedido de oração aqui, para a porta de emprego direto. Deus
que estavam lembrando disso do termo. Ele sempre chama trabalhadores. Ele chama sempre aqueles que estão ocupados. Poxa, agora eu estou ocupado. E Deus quer que eu faça isso, mas eu estou ocupado. Eliseu também possivelmente tinha laços profundos com familiares. Ele amava seu pai, sua mãe, os respeitava, prestava a devida honra. Ele pede para falar com eles antes de ir embora. Devia ser um bom filho, prezava por seus familiares. Ele não usou o chamado de Deus como escape de seus familiares. Deus escolheu Eliseu, separou ele para a sua santa obra antes mesmo dele saber. Ele ainda trabalhava com as juntas de bois, arando a terra de seu pai, e Deus já havia o escolhido para fazer uma grande obra, que agora não seria mais de arar a terra de uma família, mas agora ará a terra de muitos corações desejosos de conhecer as verdades de Deus. E quanta gente sentada nos bancos das igrejas, saindo do ostracismo de uma vida individual inesquecível para uma vida de um profeta de Deus Altíssimo. Selou seu nome no livro da vida, na história da nação de Israel, na Bíblia Sagrada para sempre. Deus precisa de trabalhadores. E Deus precisava de Eliseu. Muitos são chamados por Deus para serem salvos e receberem a glória do Filho do Altíssimo. Deus continua chamando homens e mulheres para fazer com que o seu reino se estabeleça, se fundamente na terra. Para tanto, ele precisa muito mais do que um simples crente que vem a cada domingo na igreja, que abre a palavra de vida só na hora que o pastor pede para abrir, que ora só na hora da oração. Ele precisa de trabalhadores para a sua igreja, a fim de que a igreja de Cristo, que é o dono da igreja, não é a denominação, não é o pastor, mas é Cristo o dono da igreja, para que ela prospere, para que ela cresça nessa terra. Eliseu prontamente deixou o que estava fazendo, e ele entra para a escola de profeta. Ele pediu para despedir dos seus pais, irmãos e amigos, e ele fez mais. Ele queimou aquilo que poderia atrapalhar no trabalho de Deus. Eliseu, ele podia ter mantido a junta de bois por uma eventualidade. Não deu certo na minha vida como profeta, então vou voltar para a minha vida. Minha vida de crente, mas minha vida normal. Vou sair da minha vida ministerial. Ele deve ter pensado que aquela junta de bois poderia ser até uma armadilha espiritual, um retrocesso, um recuo, um olhar para trás. Tem muita gente que se apega às juntas de bois. Juntas de bois que têm feito crentes, que um dia professaram sua fé em Jesus, a olhar para trás e a recuar sua vida cristã. E aí tornam-se infrutíferos nas coisas de Deus. A gente tem péssimos exemplos daqueles que recuaram e olharam para trás. A mulher de Ló olhou para trás. O povo de Israel olhou para trás, lembrando dos pepinos, melões, alhos, cebolas que havia no Egito. Demas, auxiliar de Paulo, missionário, amou o presente século e abandonou a obra de Deus. Algumas coisas precisam ser deixadas para que a vontade de Deus se estabeleça. Lembra da mulher? A mulher do cântaro? A mulher que foi pegar água no poço? Ela deixou o cântaro lá para testemunhar de Jesus, largou o cântaro. Bartimeu o cego, ele deixou sua capa empoeirada, que o impedia de se aproximar de Jesus. Às vezes a gente tem que deixar algumas coisas que nos remetem ao passado, a algum apego que a gente possa ter, para que a gente possa olhar em direção a Deus e caminhar. Aqueles que valorizam a segurança, o conforto, acima do Senhor, esses aí realmente eles são proibidos de servir Jesus. Os que dão preeminência às coisas materiais acima do Salvador,
os que olham para trás, para a vida velha. Cristo ele não se agrada de soldados de verão ou discípulos turistas. Ou é quente ou é frio. Eliseu, ele sai da sua vida agrícola, para fazer o quê? Uma grande obra. Muitos são chamados para fazer parte como trabalhador da obra de Deus aqui na terra, para falar de Cristo, para ter salvação de almas do inferno, da perdição. Em Filipenses 3,13, o apóstolo Paulo disse que havia algo que ele estava se esforçando para fazer. E eu estou falando de Paulo. Paulo que estabeleceu várias igrejas. Paulo missionário. E está escrito lá em Filipenses 6,13: esquecer-se das coisas que ficaram para trás. Paulo se esforçava para isso, para esquecer das coisas que ficaram para trás. Eu imagino que Paulo, ele tenha tentado corrigir os erros do passado, e ele viu que é impossível a gente fazer isso. Não tem como a gente corrigir os erros do nosso passado. Antes de conhecer a Cristo, ele era um homem mau, ruim, mandava prender, ele mesmo matava cristãos na sua época. Eu fico imaginando o arrependimento daquele homem, a dor daquele homem, ao ver que ele estava e que ele matou um povo que agora era sua família, que agora ele queria fazer com que crescesse. Como é que ele conseguiu superar isso? E ainda ser um homem usado por Deus, livre da condenação e culpa. E eu consigo ver que ele fez isso. Logo depois, ele responde no versículo seguinte, Filipenses 3,14: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo decidiu que havia realmente somente uma coisa a ser feita para o passado: entregar para Deus. Não tinha mais o que fazer a não ser a entrega para Deus do passado. Viver para Deus, atender o chamado de Deus, amar ao próximo, o Senhor acima de todas as coisas, colocar Deus como prioridade na nossa vida e em nossa ser. Quando você fizer isso, Ele toma as nossas confusões, Ele transforma as nossas confusões em milagres, Ele usa os nossos erros para o nosso bem. Se ficarmos arraigados no passado, nós deixaremos de ver as oportunidades do dia a dia. A gente vai deixar de sonhar o que Deus sonha para nós, e a vida vai se tornar horrível, terrível. Por isso, a gente tem que dar um passo, e é hoje, e dar outro passo amanhã, e dar outro passo depois de amanhã, sempre prosseguindo em direção a Deus, ao alvo, esquecendo das coisas que ficaram para trás. O que passou, passou. Não tem como corrigir, meu irmão, minha irmã. Mas eu vou corrigir. Você não vai conseguir, porque eu não perdi. Você não é diferente de mim nem de ninguém. Se a gente andar um passo de cada vez, a gente vai muito mais longe do que a gente pensa. Muitas pessoas abandonaram a fé, a comunhão com os irmãos, e hoje tem uma dificuldade enorme para voltar aos caminhos de Deus. Hoje eu prego a palavra de Deus, mas houve uma época também que eu estava em crise. Eu desacreditava dos sonhos de Deus na minha vida. E tudo que eu queria era ficar longe da igreja. A igreja me incomodava. Eu nunca saí dos caminhos do Senhor, mas teve uma época que eu estava cansado. Parecia que nada acontecia. E tudo que eu fazia não prosperava. Enfrentar a vida daquela maneira, para mim, e é um testemunho meu, era algo assustador. Tudo que eu havia planejado aos meus olhos não havia dado certo.
Parecia isso. Pessoas próximas a mim não acreditavam no meu chamado. Pessoas próximas a mim não acreditavam nem no meu Deus. E aí começou os conflitos na minha mente, que foram me desgastando, me jogando para baixo. As minhas fraquezas agora elas passaram a ser grandes, me faziam questionar se Deus realmente queria alguma coisa comigo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, eu busquei força onde eu não tinha, eu busquei em Deus. Eu tentei enxergar além dos problemas, e eu clamei todos os dias da minha vida: Deus, se o Senhor tiver que escolher alguém, escolha eu. Eu quero muito fazer a sua vontade. Eu quero muito ser usado em suas mãos. Eu fiquei muito tempo nas drogas. Eu fiquei 17 anos da minha vida nas drogas. E depois que o Senhor me tirou, me lavou, me salvou, eu fiquei com uma vontade muito grande de fazer essa família crescer. Eu fiquei com a mesma, eu penso que eu devo ter ficado também com a vontade de Paulo. Só que eu era cortado várias vezes das vontades, das coisas que eu queria fazer para ver o reino crescer. E muita gente ao meu lado, falando coisas que me deixavam mais para baixo ainda. E eu me abati. E me abati mesmo. E não tinha outro jeito a não ser falar com Deus. Eu falava com o Senhor. E hoje eu creio, eu entendo que Deus, Ele não escolheu os mais perfeitos e habilidosos da sua época, mas Ele escolheu aqueles que queriam largar o passado para trás, aqueles que queriam andar em direção a Ele, na sua presença, e fazer a sua vontade na terra. Então, meu irmão, faça como Eliseu, apanhe a sua parede de bois e os mate. Deixe o seu passado para trás. Viva algo novo. Não deixe o passado te condenar. Queime o equipamento de arar para cozinhar carne e a dê a quem precisa. Deixe eles saborearem, parta com Deus sem olhar para trás. Viva algo novo em direção a Deus, em direção à presença de Deus. Não perca o rumo. Não fique abatido. Não se abata. Os planos de Deus, eles nunca são frustrados. Que Deus nos abençoe. Amém? Fecha teus olhos, levanta a cabeça, vamos orar ao Senhor.